Eu acho que você já deve ter ouvido falar de muita briga, muita guerra, muita batalha entre coisas diferentes, né? Eu particularmente, enfim, a gente já viu briga entre classes, entre artes marciais diferentes, né? Ah, quem é que ganha? O cara do Muay Thai ou o cara do Jiu-Jitsu? Ou de animais, né? Quem é que vai ganhar? Um urso ou um tigre? Mais duas frutas? Acho que não, né? Mas pior que isso aconteceu, e aconteceu no mundo dos negócios. Teve uma luta aí, uma briga feroz entre a amora e a maçã. E a maçã, te adianto aqui que ganhou e detonou, trucidou, espremeu a amora nem existe mais. Eu tô falando com vocês da briga que teve entre a BlackBerry e os celulares aí do Steve Jobs, aí, os iPhones, né? E interessante que agora, né, em 2021, o tempo passa e a gente vai esquecendo das coisas, mas logo que apareceu o BlackBerry, né, ele basicamente, ele era o líder de mercado, né? Ele chegou a ter 43% do mercado dos smartphones, né? E principalmente no mercado corporativo. Eu me lembro que logo que surgiu, né? Ele tinha aquele teclado, né? Que era o teclado QWERTY, né? Que tinha as letras, né? E eu pensava, nossa, que estranho. Agora a gente acha normal, né? Mas naquela época não era normal. Naquela época, quando saiu, eu olhava, cara, como é que será que o cara vai conseguir ligar aí se não tem número, tem letra só, né? Mas ele ocupava um grande mercado. Nessa época ele tinha cerca de 17 mil funcionários. Era uma empresa canadense que estava ali um pouquinho fora do eixo da Califórnia, ali, no eixo do Vale do Silício, né? Mas eles conquistaram um grande mercado. E foi curioso a maneira como eles cresceram tanto. Eles começaram a ganhar um mercado corporativo porque eles tiveram a ideia de, naquela época, não sei se você se lembra ou se você é dessa época, né? Mas os concorrentes, eles tinham um teclado e era tão pequenininho que o cara tinha que ter um dedinho de esquilo para conseguir apertar os botões. E eles tiveram a ideia de fazer um teclado, um celular um pouquinho mais larguinho, um pouquinho mais gordinho, e com um teclado um pouquinho inclinado para o cara poder usar os polegares para poder digitar. E quando eles lançaram essa ideia, era muito nova, e para fazer essa ideia pegar, eles iam a feiras, a eventos, né, de eventos corporativos, enfim, pessoal executivo, e deixavam os Blackberries lá com eles lá durante a convenção, e no final do dia os caras gostavam tanto, eles deixavam de prestar atenção nas palestras para ficar lá vendo as funcionalidades da BlackBerry, né, do smartphone deles, né? E no final do dia eles iam lá e compravam. E aí eles cresceram tanto que a empresa ficou maior até do que o que esses caras conseguiam gerenciar, né? Mas chegou um momento, se não me engano foi em agosto de 2007, que, cara, se você não viu esse vídeo, eu já vi algumas vezes, e todas as vezes que eu vejo esse vídeo, até hoje me arrepia, que é quando o Steve Jobs apresenta o primeiro iPhone e ele fala, a gente não está revolucionando o setor de telefonia, a gente está com isso aqui revolucionando o mundo, cara. E quando eles lançaram aquele lá, se não me engano, ele estava com o presidente de uma rede telefônica, que eu acho que era a AT&T, se não me engano, né? Que eles tinham feito um contrato de 5 anos. E eles estavam colocando a tela touchscreen, né? Então, sem números, sem teclado, sem nada. E aquilo naquele momento era uma novidade muito grande. Assim como o teclado lá, o teclado com letras lá da QWERTY, da BlackBerry, era uma grande novidade naquela época. E foi isso que fez eles crescerem tanto, né? Eles tinham essa inovação. Agora tinha uma coisa nova surgindo para poder destruir o mercado deles. E aí a BlackBerry, o que foi que ela fez? Ela desdenhou do iPhone. Ela disse, não, cara, isso aí não vai pegar, não tem tecnologia para isso ainda. E ela simplesmente quis continuar com aquela inovação dela anterior. Ela quis continuar com o tecladozinho que ela tinha lá. E esse erro custou caríssimo, porque logo depois o Android ele veio junto com a Google, né? Então eles fizeram também, investiram muito mais para esse caminho aí do touchscreen, e hoje é um negócio tão comum que meu filho de 2 anos e meio ele não imagina uma tela que não seja interativa. Deixa eu só desligar aqui que tá quase descarregando, mas dá para eu terminar esse vídeo. Mas o meu filho hoje, que tem 2 anos e meio, ele não imagina uma tela que não seja interativa. E vez por outra eu tô lá assistindo TV e ele chega na tela da TV e fica apertando na tela como se ela fosse mudar alguma coisa, porque ele simplesmente não conhece uma tela que não seja touchscreen, né? Mas os caras da BlackBerry, eles não levaram a sério. E aí é que entra o seu consultório, aí é que entra você. Tinha um professor meu, agora sim, voltei um pouquinho agora com a... Opa, agora sim, voltou a voz novamente, estava com a garganta meio seca, mas, enfim, qual que é a lição
que essa história aí da briga da BlackBerry com o iPhone traz para você, né? Eu fui monitor de urologia na faculdade, eu jamais pensei em fazer ser uro, né? Mas eu precisava de uma monitoria, né? Enfim, o pessoal fala muito do tripé da faculdade, que é pesquisa, enfim, era monitoria, extensão e pesquisa, né? E aí eu tinha uma oportunidade lá de entrar na monitoria de urologia e fui por esse caminho. E lá, interagindo com o professor da Uro, né, ele tinha uma frase que eu já falei antes aqui, enfim, a frase não é dele, mas provavelmente você já ouviu falar disso aí, mas como foi através dele que eu tomei conhecimento dessa frase, eu sempre dou o crédito para ele, e ele dizia: olha, cara, nunca seja o primeiro a adotar uma técnica, uma prática, enfim, adotar uma inovação, mas também nunca seja o último. Então, isso é muito importante para você aí como médico e você no seu consultório. Da mesma forma que aquele teclado foi a inovação que possibilitou a BlackBerry ter pipocado aí, ter sido a gigante do mercado na primeira década desse milênio, foi o fato de ficar preso a um sucesso, a uma glória do passado, que fez a derrocada dela na década seguinte. Então, mesmo que tenha sido aí o teu produto de ponta, não se prenda a isso. E quando você vê o mercado mudando, quando você vê as coisas acontecendo, e no mercado médico efervescente como a gente tem hoje, de tudo, né? De administração, de negócios mudando, de modelos de remuneração mudando, de marketing, é importante que a gente esteja atento às mudanças e que a gente nunca seja o último a aderir às novas tecnologias, às inovações que o mercado apresenta para a gente. Tá certo, pessoal? Só para você ter uma ideia, lá daquela BlackBerry que tinha 43% de mercado, quando ela não fechou as portas, ela basicamente saiu do mercado de smartphones em 2017, ela tinha só 3%. Então, de quase que metade do mercado, ela encerrou com 3% e de 17 mil funcionários, encolheu ali para 3, 4 mil funcionários, né? Então, que isso fique de lição para a gente que é empreendedor aí do dia a dia, seja você médico que, enfim, tem seu consultório ou que ainda trabalha para terceiros, mas via de regra, profissional de saúde é quase sempre um profissional liberal. Tá certo, pessoal? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, só mais uma coisinha, você não poderia deixar de falar disso, né, cara? Eu não sei se você é dessa época, mas, cara, nessa época ali, na 2006, 2007, tava lá na faculdade, lá no meião da faculdade que eu tava, né? Eu entrei em 2003, eu saí em 2009. Tinha um device, né? Antes do iPhone, né? Tinha uma parada que se chamava Palm Top. Meu irmão, cara, isso aí era a vanguarda da faculdade. Só assim, os 10%, o top 10%, a vanguarda dos caras mais chatos da faculdade é que tinha uma porcaria do Palm. E os caras eram metidos demais da conta, cara. Tinha até na época, não existia, obviamente, Instagram, Facebook estava engateando, mas a bala do momento era o tal do Orkut. E tinha um grupo lá no Orkut que era Palm Medicina. Cara, se você não tivesse lá no Palm Medicina, você tava desgraçado, né? Os caras que tinham lá, nossa, era muito chato, cara. Eles ficavam com aquela porcariazinha. E aí, é mais uma das coisas que eu até hoje agradeço o Steve Jobs, é ter acabado com essa porcaria desse Palm Top aí, que os caras eram chatos demais da conta.